Olá, boa noite. É bom estarmos aqui juntos na casa do Senhor mais um domingo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você que está em casa assistindo a gente. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 136. Nós vamos ler o versículo 1. Salmo 136, versículo 1, que diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Amém. Louvemos ao Senhor porque Ele é bom, não apenas pelas coisas boas que Ele pode fazer na nossa vida, mas mesmo quando Deus aparentemente não esteja fazendo nada, devemos louvá-lo, porque o nosso Deus é bom. Devemos louvar a Deus pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele faz. E o nosso Deus é bom, e Ele tem provado isso nas nossas vidas. Vamos orar a esse Deus maravilhoso, esse Deus bondoso, esse Deus gracioso, e em seguida o louvaremos. Louvado seja o Teu nome. Tu estás entre nós nessa noite, nós queremos engrandecer o Teu nome. Que este culto a Deus renda glórias e glórias ao Teu nome, honre o Teu nome, e que nós sejamos edificados, transformados pela Tua presença em nós. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Mais uma vez, boa noite. Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um. Amém? Amém. Amém? Amém. Amém. Então, o Salmo 92 diz: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre instrumento de 10 cordas e sobre saltério, sobre harpa com som solene. Amém? Então vamos louvar ao Senhor. Eu te busco. Vamos ficar de pé. Quem puder ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. Quem puder bater as palmas, pode bater. Eu te busco, te procuro, ó Deus.
Eu quero que o Senhor me toque. Eu quero que o Senhor toque o coração de cada irmão aqui presente. Amém? Próximo cântico que vamos entoar, ele diz que nós adoramos, nós nascemos para adorar e engrandecer o Senhor. Então que isso possa ser uma verdade nas nossas vidas. Boa noite, igreja. Pode se sentar. Vamos estar passando para o momento missionário da nossa campanha de missões nacionais deste ano de 2020.
Pode projetar, por gentileza? A cada domingo que estamos passando, está tendo um foco em uma das ênfases dessa campanha, que para quem ainda não sabe, a campanha é dividida em 4 ênfases. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a oração. A oração, eu costumo dizer que é o ponto-chave de qualquer projeto missionário, de qualquer junta missionária, é o ponto-chave da nossa igreja local, é o ponto-chave da vida cristã de qualquer pessoa que aqui se encontra. É através da oração que nós vamos conseguir sustentar espiritualmente os nossos missionários que estão lá no campo, que deixaram suas famílias, que deixaram seus sonhos para servir integralmente ao nosso Senhor, para servir integralmente ao reino de Deus. E eles estão lá, e eles precisam não somente dos nossos recursos financeiros, mas principalmente precisa também das nossas orações, que é a oração que mantém o servo de Deus de pé diante das dificuldades, diante das diversidades. Eu vou pedir para os irmãos, para que a gente não perca o costume, possamos estar falando em uma só voz o nosso tema e a nossa divisa, que já está aqui projetado. Só lembrando que o nosso tema é esse daqui de baixo e a divisa é lá de cima, no 3, tudo bem? 1, 2, 3. Porque Ele me amou. Divisa. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Eu queria aproveitar aqui, meus irmãos, e estar corrigindo uma informação que eu passei na semana passada. Eu disse que através da nossa campanha de missões, nós sustentamos cerca de 225 missionários batistas em todo o Brasil. Essa informação, eu passei uma informação equivocada. Na verdade, nós não sustentamos 225, nós sustentamos 925 missionários aqui no nosso país, que estão espalhados nos 4 cantos do nosso país, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E também eu queria estar passando que nós temos 565 missionários que atuam diretamente na missão de implantação de novas igrejas, principalmente daqueles povos que são menos evangelizados. E também que durante o ano de 2019, através desses recursos que nós alcançamos durante cada campanha anualmente, nós conseguimos fazer um projeto de revitalização de 73 igrejas no ano de 2019, e neste ano, até o final de abril, já foram mais 16 igrejas revitalizadas para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor possa estar completando essa mensagem no coração de vocês, e que acima de tudo nós possamos também estar contribuindo com missões através das nossas orações pelos missionários e pelos projetos, que possamos estar passando por um momento de dízimos e ofertas. Também, Pai, pela minha neta Janete, Pai, a qual
Pai, que o Senhor venha de encontro ao coração da minha cunhada, juntamente com seus familiares e amigos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Essa oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus agora com o cântico. Quando eu vi o cântico Quero Conhecer Jesus, eu, lá em 1900, quem falar a data, que é muito tempo, eu não queria conhecer Jesus na época. Eu queria curtir, eu queria brincar, eu queria fazer as coisas que eu achava que era bom para mim. Mas eu ouvia sempre a minha avó falando: você tem que ir para a igreja, meu filho. E eu desobedecia a minha avó, às vezes eu saía correndo. E às vezes quando eu não queria ir para a igreja, ela me pegava pela orelha e me levava, eu ia na ponta dos pés para a igreja. Eu louvo a Deus por isso, eu agradeço a Deus por ter pegado na minha orelha e ter me levado para a igreja. E quando vejo este título, Quero Conhecer Jesus, não tem coisa melhor, irmão, do que conhecer Jesus Cristo. Não tem coisa melhor nesse mundo do que conhecer Jesus Cristo. Sim, nós vamos passar a conhecer Jesus Cristo e achar que vai ficar tudo bem. Não. Vamos ter aflições, vamos ter perseguições, mas vamos estar sempre com Jesus Cristo. Ele nunca vai nos desamparar. Eis que estarei contigo até a consumação do século. Essa é uma verdade. Quero conhecer Jesus. Eu
Amém, igreja? Amém. Amém, louvado seja o Senhor. Cada domingo, mais irmãos, mais irmãs, membros da igreja vão chegando, vão aparecendo, né? Uns pela manhã, outros pela noite, e isso alegra muito o nosso coração, de estarmos gradativamente, com todo cuidado, voltando a uma certa normalidade, né, nas nossas vidas e também na nossa igreja. E hoje nós temos aqui entre nós uma pessoa que vem aqui pela primeira vez. É a primeira vez que ela está na nossa igreja. E ela não veio sozinha, ela trouxe a família toda, não é? Geralmente, filhos de pessoas tementes a Deus já nascem, né, com espírito missionário. Por quê? Porque quando nascem, já trazem a igreja, a família toda, né? Eu quero convidar aqui à frente a família da Kailane, o Washington, a Roberta, a Camila e a Larissa. Eles vão vir aqui à frente. Pode vir aqui em cima, pode ficar aqui em cima. Eu não vou pegar ela no colo, tá bom? Por uma questão de segurança, de respeito, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Mas não é o fato dela não estar no colo do pastor que Deus não vai abençoar, porque não há poder nenhum no meu colo. Às vezes as crianças até choram, né? Quando vem para o colo do pastor, tá certo? Mas nós vamos colocar a vida dela diante de Deus, e Deus vai com certeza tomá-la em seus braços. Eu queria, antes de tudo, ler para vocês um versículo da palavra de Deus, que se encontra em Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Amém? Amém. Então há uma responsabilidade no seu ombro, Roberto, no seu ombro, Washington. Eu troquei o nome do Washington por outro nome recentemente e a confusão acontece aqui, né? Outro nome, registrei errado aqui no celular. Enfim, Washington e Roberta, Deus coloca sobre o ombro de vocês uma responsabilidade que não é minha, como pastor, não é da igreja, é exclusiva de vocês. Não é? Que é o quê? Que é ensinar a Kailane a cada dia, a cada momento da vida, com o exemplo de vocês, o caminho do Senhor. Ensiná-la a amar a Deus de todo o coração. Tá? Então essa é a responsabilidade primariamente de vocês dois. Mas vocês podem contar com o pastor, vocês podem contar com a igreja, que nós juntos somaremos forças para que ela, na medida que for crescendo, ela reconheça que existe um Deus poderoso, um único Deus criador sobre todas as coisas, e que Ele a ama e que Ele quer morar no seu coração através da fé que ela precisará depositar na pessoa de Jesus. Isso é responsabilidade de vocês. E para a gente finalizar, irmãos, a família levou a Kailane ao médico, conversou, ela está muito bem de saúde, e eles estão aqui por pedido deles mesmo. Então a igreja precisa respeitar, né, o pedido das famílias, o pedido dos membros da igreja, das pessoas. Então eu não vejo nenhum problema, nenhuma dificuldade de ter esse momento no culto público, apesar da gente ainda ter todo um certo cuidado, né? Eu vou me poupar de não segurá-la, tá bom? Apenas por uma questão de cuidado, tá bom? Mas eu não vejo nenhum problema, nenhuma dificuldade, principalmente porque isso é um desejo da família. E quando as famílias, quando as pessoas procuram a igreja, principalmente para buscarem algo em Deus, não é? E é importante
exemplar, a gente vê uma família, vê um pai e uma mãe trazendo um filho à presença do Senhor e desejando que Deus o abençoe, o guarde, o proteja. A igreja precisa se somar nessa atitude, né? De formas que nós nos sentimos à vontade e tranquilos nesse momento, e desde já colocamos a Vita Cailane nas mãos do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai amado e bendito, nesse tempo de tantas mortes, de tantos problemas, de tanta desgraça, de tanta dor, de tanta tribulação, em todos os lugares do mundo o Senhor trouxe a vida, a existência, e o Senhor preservou a vida, porque o Senhor é o dono da vida e da morte. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu estás acima de todas estas coisas que fogem do nosso controle. E por isso nós queremos colocar diante de Ti, ó Deus, a vida da Cailane e da sua família, que ansiosamente, desejosamente, confiantemente, trazem ela diante do Senhor, diante da igreja, suplicando a Ti as Tuas bênçãos, todas as Tuas bênçãos necessárias para cada dia de sua vida. Suplicamos que o Senhor a abençoe, que o Senhor a guarde, que a proteja, que o Senhor supra suas necessidades, e que o Senhor dê a Roberta e ao Washington a sabedoria, a paciência, o amor, a dedicação, o exemplo para ensinar a Cailane o caminho do Senhor. Toma ela nas Tuas mãos, Senhor. Nós dedicamos ela ao Senhor e suplicamos que na idade da razão, depois de tudo que ela houver experimentado na sua casa, na igreja e neste mundo, o Senhor revele-se a ela e ela creia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, e em Tu, ó Senhor, como Deus único sobre todas as coisas. Nós somos gratos, Deus, pela alegria de celebrar a vida nesse tempo, de termos motivos e razões para celebrar a vida, porque o Senhor continua operando entre nós. Louvado seja o Teu nome por tudo. Entregamos toda essa família nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, parabéns. Contem conosco, tá bom? Deus abençoe. Podem sentar. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você agora que abra a sua Bíblia no Salmo 13. E essa será a reflexão da noite, o texto bíblico para a reflexão dessa noite. O tema da mensagem é: da desolação ao deleite. Ou poderia ser: do desespero à esperança, da angústia ao louvor. Nós poderíamos usar uma série de expressões que descrevem como o servo de Deus precisa lidar com os problemas dessa vida, levando em conta as suas limitações, levando em conta a sua humanidade, levando em conta as circunstâncias que fogem ao seu controle, e sobre todas essas coisas, levando em conta o cuidado de Deus sobre a vida daquele que nele crê. O Salmo 13 nos apresenta em 3 quadros um progresso na história do salmista, na vida do salmista, em que ele se encontra num desespero e caminha para o descanso. E que assim também nós possamos viver as nossas vidas, praticar a nossa fé, entendendo que enquanto vivermos neste mundo, haveremos de padecer tribulações, mas sem esquecermos de termos o bom ânimo, porque Cristo venceu este mundo. E é a ordenança dele: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Salmo 13 diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte,
para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração no teu salvamento. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muitos bens. Oh, que coisa maravilhosa! Confiarei, cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Deus tem feito muito bem a nós que confiamos, a nós que esperamos, a nós que cremos nele. Como já disse para os irmãos, o Salmo apresenta 3 quadros. 3 quadros progressivos, crescentes, que se desenvolvem da tristeza à alegria, do pranto ao louvor, da dificuldade para o sucesso. E apesar de ser um salmo apenas composto de 6 versículos, é um salmo que ensina muito a mim e a você como devemos lidar com essas questões difíceis que passamos neste mundo. O que nós temos de fazer para caminharmos da desolação ao deleite? O primeiro quadro que nós encontramos é o quadro do desespero, que se encontra no verso 1 e no verso 2. Por 4 vezes o salmista faz a pergunta: até quando? Até quando eu terei que aguentar estas coisas? Até quando eu terei que viver debaixo dessas situações? Até quando a minha vida vai continuar desse jeito? O que ele está querendo dizer é que está ficando insuportável. O que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer é que está difícil viver a vida, que está complicado viver a vida do jeito que a sua vida está. Por 4 vezes ele pergunta: até quando? E ele relaciona essas 4 perguntas a 3 personagens: ele e o Senhor, ele consigo mesmo e ele e seu inimigo. Quanto ao Senhor, ele pergunta: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Até quando? Então o problema que o salmista está vivendo não é um problema recente, não é um problema passageiro, não é um problema comum, é um problema crônico. Ele está vivendo uma situação crônica na sua vida, e ele não sabe mais o que fazer, ele não sabe mais o que decidir, o que priorizar. Ele se sente acuado, porque parece que o Senhor o esqueceu. Parece que o Senhor tirou os seus olhos sobre sua vida. Parece que Deus desviou a sua atenção para outro lugar. Nós não sabemos o motivo, a causa desse salmo, mas há um consenso de que ele foi escrito baseado no tempo das experiências de Davi fugindo de Saul. E boa parte da vida de Davi, a partir do momento em que ele é ungido como futuro rei de Israel, é vivida sofrendo a perseguição injusta do rei Saul. E parece que aquilo não ia acabar. Parece que aquilo, quanto mais tempo passava, mais pior ficava. E ele então pergunta, nesse quadro do desespero, quando ele chega no limite da sua humanidade, no limite da sua fé: até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim? Ele se sente sozinho, solitário. Mas ele também faz essa pergunta consigo mesmo. Ele diz: até quando com minha alma e a tristeza no meu coração de cada dia?
Até quando eu vou conviver com o arrazoado da minha alma e a tristeza do meu coração a cada dia? Até quando estarei relutando dentro em minha alma? E a expressão aqui original significa uma confusão mental. Então, ele olha para Deus nesse momento difícil, ele olha para Deus nesse momento de tribulação, e ele acredita pelas circunstâncias, ou passa a perceber pelas circunstâncias, que Deus está em silêncio, que Deus está inerte, que Deus está desviado dele, longe dele, inacessível. Mas quando ele olha para dentro da sua alma, quando ele olha para si mesmo, ele está com a sua mente confusa. Ele não consegue processar os pensamentos, ele não consegue raciocinar direito. E quando nós nos encontramos no estado mental assim, fatalmente tomamos decisões descabidas, erradas, inconsequentes, que vão custar muito caro para cada um de nós. Quantas vezes já aconteceu nas nossas vidas de nós nos arrependermos de termos tomado uma atitude, porque naquele tempo parecia que era melhor, mas a gente está vivendo um momento tão conturbado, tão confuso, tão complicado. A gente vivia num quadro de total desespero, que tomamos aquela decisão, não calculamos as suas consequências e pagamos caro por ela. Ou se isso não aconteceu na nossa vida, já vimos acontecer na vida de pessoas próximas a nós. Então Davi, ele pergunta: até quando eu vou ficar nessa situação em que eu não consigo compreender a mim mesmo? Eu estou confuso com a minha alma e com o meu coração triste a cada dia, diariamente. Então esse problema que não era recente, esse problema que era crônico, esse problema que se somava a dias, a semanas, a meses, a anos, expõe Davi ao seu limite, ao máximo da sua capacidade humana. E ele não consegue compreender a si mesmo. Ele não consegue enxergar o Senhor, ele não consegue compreender a si mesmo, e ele pergunta: até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Ou seja, se realmente este salmo foi escrito por conta das experiências entre Davi e Saul, quando ele sofria perseguição do rei Saul, parece que a cada dia, a cada semana, a cada tentativa de Saul querer destruir a sua vida, parece que Davi sentia que Saul chegava mais perto, que quanto mais ele fugia, mais Saul se aproximava. A expressão "se exaltará sobre mim" mostra um sucesso da empreitada do inimigo. É como se o inimigo se agigantasse, crescesse, se aproximasse, se avolumasse, se fortalecesse, fosse gradativamente ganhando terreno, prevalecendo contra Davi. Davi não consegue enxergar a Deus, Davi não consegue perceber, compreender a si mesmo, mas Davi consegue enxergar o seu inimigo e ver o seu avanço sobre ele. Então, os primeiros 2 versículos apontam esse quadro de desespero, de desolação. E quantas vezes na vida passamos por situações assim? Quantas vezes sofremos? Quantas vezes perdemos? Quantas vezes somos feridos? Quantas vezes nos desesperamos porque situações que fogem ao nosso controle nos alcançam, se aproximam e relutam em permanecer conosco, por todo o esforço que temos em nos desvencilhar dessas coisas.
Mas o servo de Deus, a serva de Deus, por mais imperfeito que seja, ele sabe que esse é apenas um quadro da realidade. Esse é apenas um pedaço da vida que Cristo tem para nós. O verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, é alguém que vai buscar discernimento em Deus para esses momentos tumultuados, difíceis. Se Davi estava vivendo uma confusão mental, Davi precisava discernir aquele tempo, ele precisava discernir aquela situação, e ele sai desse quadro de desespero e agora avança para um quadro de discernimento. É o que é apresentado para a gente no versículo 3 e no versículo 4. E onde é a fonte de Davi para buscar discernimento? É no Senhor Deus. E ele clama, ele faz 2 pedidos a Deus. Ele se volta para Deus em oração e em súplica. E ele diz: ó Senhor meu Deus. Para esse Deus que no quadro anterior parece que o ignora, parece que não o percebe mais. Davi sabe que Deus o percebe. Davi sabe que Deus está olhando para a sua situação. Davi sabe que Deus está controlando a sua vida. Para Davi, Deus não fez, mas sabe o que está fazendo. Você consegue entender isso? Apesar de Deus não estar fazendo nada, Davi sabe. Deus sabe o que está fazendo. E é aí que a gente muda o quadro das nossas vidas em momentos difíceis. Apesar de Deus ainda não estar fazendo nada, apesar de Deus ainda não estar respondendo positivamente ao nosso clamor, nós sabemos o que Deus está fazendo. Mesmo quando Deus não fala, mesmo quando Deus não faz. O verdadeiro crente, que crê em Cristo, que conhece a palavra de Cristo, que conhece as promessas deste livro sagrado, busca discernimento em Deus porque sabe o que Deus está fazendo. Tem fé que na passividade de Deus há uma atividade a meu favor e aos propósitos de Deus. Então, porque o salmista sabe que apesar de Deus não estar fazendo nada, Deus sabe o que está fazendo, ele faz 2 pedidos. Ele pede: atende-me, Senhor, que significa literalmente, olha para mim. Se Deus não percebe no versículo 1, no versículo 2, agora no versículo 3, no versículo 4, o salmista, ele caminha para a súplica, caminha para a oração, caminha em fé na direção de Deus e clama: olha para mim. Porque ele sabe que Deus olha. Ele busca discernimento em Deus nesse momento confuso de sua vida. Olha para mim, Senhor. Olha para a minha situação. Ele não desiste. Ele insiste. Ele persiste. É como o Bartimeu, o cego Bartimeu, a entrada de Jericó. Ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, sem saber se Jesus estava perto ou longe. Sem saber se Jesus estava lá embaixo chegando, ou se Jesus já tinha passado. Ele não tinha a menor certeza de que Jesus estava ao alcance da sua voz. Mas uma coisa ele sabia: Jesus ouve. E Jesus ouviu. Mas antes disso mandaram ele calar a boca. Antes disso disseram que não adiantava mais ele clamar. E essa é a carta da manga de Satanás sobre nós quando nós passamos problemas e dificuldades. Aonde está o seu Deus? Cadê o seu Deus agora? Eu lembro que eu era um adolescente. Estávamos eu e meu irmão, o Silvio, depois de mim. Nós estávamos vindo do centro da cidade. Pegamos um ônibus ali, na Praça Costa Pereira, havia um ponto de ônibus ali. Entramos no ônibus e sentamos atrás. Tinha aquele espaço atrás, antes da roleta, não é? A gente sentou ali e entrou um jovem conosco. E nós sentamos no último banco e ele sentou e jogou a gente para o canto.
E começou a puxar uma conversa sem sentido, sem nexo. Até que na descida da segunda ponte, ele anunciou um assalto, colocou a mão por debaixo da blusa e disse: olha, eu quero o relógio de vocês. E naquela hora eu apaguei. Ele falou: ó, antes de descer a ponte, eu quero o relógio na minha mão que eu vou soltar. Eu só lembro disso. E eu só lembro que eu orava, que eu clamava. Eu era um adolescente, devia ter 13, 14 anos de idade. Meu irmão tinha 12 ou 11 anos de idade. E eu sei que, de repente, eu fui acordar daquele transe com um soco no meu estômago. E nós já estávamos no Jardim América, chegando em Alto Laje, naquele ponto da antiga Coca-Cola. E quando ele me deu o soco, eu levantei e falei: trocador, o rapaz está querendo me roubar. E sabe o que aconteceu? Aquele rapaz, aquele jovem, ele levantou assustado, o ônibus estava cheio, e ele passou pela roleta, pagou a passagem e desceu. E aí as pessoas começaram a nos atender, e a gente assustado, ainda trêmulo, confuso. Aí uma senhora se aproximou de nós para nos acalmar, e eu, com muita ingenuidade, falei assim para ela, eu disse para ele que a gente é crente, que a gente não é bandido. Ele falou que ia pegar o nosso relógio porque a gente tinha roubado ele. A gente é crente. Aí uma outra senhora levantou e disse o seguinte: cadê Jesus nessa hora? E eu não tive o que responder para ela. Eu era um novo crente, eu era um menino, um garoto, um adolescente. E às vezes acontece isso na nossa vida. A gente vive situações complicadas, difíceis. O inimigo pergunta: cadê Jesus nessa hora? Onde é que ele estava? Onde ele estava? E é por isso que o salmista, baseado numa certeza que o homem natural, que o ser humano natural não pode compreender nem assimilar, porque elas só são assimiladas pela presença do Espírito de Deus na vida do ser humano. Porque o salmista sabe que mesmo quando Deus não faz, ele sabe o que está fazendo, ele pede: Senhor, olha para mim. Literalmente, olha para mim. Ele busca discernimento em Deus, na palavra de Deus, na sua fé em Deus. E o segundo pedido que ele faz é: ilumina os meus olhos. E essa expressão significa: me mantenha vivo. Porque o problema que ele está vivendo, a morte é iminente. Ele não sabe se vai viver ou não. A sua vida está em risco. Então quando ele pede assim: Senhor, ilumina os meus olhos para que eu não caia no sono da morte, ele está dizendo literalmente: para que eu não morra. Me mantenha vivo, Senhor. Me dê saúde, mantenha o brilho dos meus olhos. Eu quero viver para o Senhor, eu quero viver com o Senhor. Ele não pede para que Deus o livre dos seus inimigos e dos seus problemas aqui. Ele só pede que simplesmente Deus o mantenha vivo. De um quadro de desespero, o salmista avança para um quadro de discernimento e ele começa a ver a situação com mais clareza, porque ele busca isso em Deus. E daí ele vai para o último quadro, o derradeiro quadro, que aponta para ele o quadro geral das circunstâncias, o quadro onde o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus que cuida, que é dono da vida, que é dono da morte, que é dono de todas as coisas, que tem o poder de dar a vida, de tirar a vida, de abençoar e de reter a bênção, de estender a mão e de colher a mão, de escutar e de não ouvir, nos é apresentado aqui nos versos 5 e verso 6, o quadro do descanso. Então ele passa do quadro do desespero para o quadro de discernimento e agora para o último derradeiro quadro, que é o quadro do descanso. Ele vai dizer aqui no versículo 5, no tocante a mim, e aqui há uma ênfase na estrutura gramatical, chamando a atenção para a atitude do salmista. No tocante a mim, confio na tua graça, e regozije-se o meu coração no teu salvamento.
Então a gente vê que o salmo começa com lamento e termina com louvor, com alegria, com satisfação, com confiança, com certeza. E essa ênfase na decisão e na escolha do salmista em confiar em Deus se dá, olha bem, se dá sobre a forma grande e expressiva da pressão do inimigo sobre a sua vida. É em meio a essa grande pressão, imensa pressão que o inimigo faz em sua vida, que o salmista escolhe confiar no Senhor. Ou seja, quem decide aonde a fé do salmista vai estar posta não são as circunstâncias, nem as desfavoráveis e nem as favoráveis. É o próprio salmista. Não é o tamanho do problema que define como o salmista vai reagir. É o próprio salmista. Então, a sua escolha em confiar em Deus não se dá pela grande pressão que o inimigo coloca sobre a sua vida. E também não está baseada na qualidade da sua fé. Se ela é grande, se ela é pequena, se ela é média, mas no objeto da fé. Olha só que coisa interessante. A decisão de Davi confiar em Deus em meio a circunstâncias difíceis que ele está vivendo, não se baseia na qualidade de sua fé, mas no objeto da fé. E quem é o objeto da fé do salmista? É Deus. É a fé de que, apesar de Deus não estar fazendo, Deus sabe o que está fazendo. Apesar de Deus não estar fazendo nada, Deus sabe o que está fazendo. Deus está acima de tudo, controlando todas as coisas, porque Deus já fez. Por isso ele encontra razões para louvar a Deus, que sempre corresponde no tempo certo o clamor dos seus servos, que constantemente o buscam. É por isso que Davi ele louva a Deus. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O verbo fazer aqui está no passado, no original. E a ideia é o quê? É que Davi sabe que ele vai louvar a Deus nessa situação que ainda não se resolveu, porque ele já louvou a Deus em situações anteriores. É porque em outros momentos difíceis, não tão emblemáticos, não tão difíceis, não tão problemáticos quanto este, mas que também foram difíceis e problemáticos, no tempo certo Deus lhe correspondeu. E é por isso que Davi sai do quadro de desespero, caminha para um quadro de discernimento e finaliza num quadro de descanso. Ele descansa no Senhor, ele louva o Senhor, ele confia no Senhor. E o que faz ele escolher confiar no Senhor é quem Deus é para ele. Deus é o objeto da sua fé. E ainda que Deus não lhe responda positivamente, porque Deus não respondeu, aqui neste salmo Deus não lhe responde, não nesse momento, mas a decisão de permanecer confiante, perseverante, a cada dia no Senhor, é fundamental, para que no tempo certo, na hora certa, o Senhor intervenha na sua vida. Então o cristão, o servo de Deus, é alguém que não está imune aos problemas dessa vida, aos problemas crônicos dessa vida, aos problemas difíceis dessa vida. Mas o cristão, como eu sempre disse e repeti para vocês, a igreja tem a quem recorrer. Essa foi uma frase que eu repeti a cada live que eu fazia no período do isolamento social. Eu não sei se vocês lembram. A igreja tem a quem recorrer. E porque a igreja tem a quem recorrer, a igreja tem o que oferecer nesses momentos difíceis e conturbados que nós temos vivido. O servo de Deus é alguém que sofre, é alguém que perde, é alguém que também tem a capacidade de ser ferido,
Ele não é imune a nenhuma das desgraças nesse mundo. Ele está sujeito a elas. Mas ele lida com elas de uma maneira diferente. Porque nós estamos profeticamente caminhando da desolação ao deleite. Essa experiência que o salmista apresenta no Salmo 13 é um símbolo profético daquilo que um dia, de fato, de uma vez por todas e para sempre, vai acontecer nas nossas vidas. Porque nós estamos caminhando para onde, irmãos? Para o céu. Nós estamos caminhando, nos distanciando desse mundo desolado para uma terra que manda leite e mel, para uma terra de deleite, de satisfação, de realização, de compensação, de refrigério, porque nós temos Cristo. Ele nos garantiu, João 14, vou preparar lugar para vocês. E quando eu preparar o lugar, eu vou voltar. E eu vou levar vocês comigo. Para onde eu estiver, estejam vós também. Ai, irmãos, como eu anseio por esse dia. Eu nunca fiquei tão ansioso, tão desejoso de estar com Cristo quanto nesses últimos meses. Como eu descobri, ou melhor, redescobri, que Cristo tem que ser tudo para nós. Não há nada de valor nesse mundo, por mais justo, por mais belo, por mais nobre que seja, que possa ser comparado a Cristo. Cristo tem que ser tudo para nós. Só Ele, sendo tudo para nós, é que nós caminharemos da desolação ao deleite. E caminharemos, de fato, para o deleite eterno com Ele nos céus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus lhe ajude nas suas dificuldades. Que você entenda como salmista que você é humanamente limitado. Mas você, depois que entregou sua vida a Cristo, colocou as suas vidas nas mãos do Deus que pode todas as coisas. Porque para Ele nada é impossível. Então confie nele. Não abra a mão dele por nada. Confie nele. Entregue-se a Ele todos os dias. Confie a Ele todos os dias, todas as horas da sua vida. E você verá como salmista. Como caminharemos do desespero, da desolação para o deleite. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, completa esta palavra em cada coração. Anima-nos, fortalece-nos e ajuda-nos nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Que Deus, as pessoas que estão aqui, que estão em casa, e as pessoas, Senhor, que assistirão essa live depois das plataformas das redes sociais da igreja, das plataformas virtuais da igreja, que o Senhor fale profundamente aquelas pessoas que estão desesperadas, que não sabem mais o que fazer, e que teu Espírito Santo, através da tua palavra, motive, anime, lhes dê fé, para que elas corram para Cristo hoje. Ó Deus, recebe-nos com a tua graça e com a misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você. Tenha uma boa semana na presença do Senhor. Cântico